Bom dia a todos os nossos amigos, irmãos, nossos ouvintes, você que nos acompanha diariamente. Está começando mais um episódio do Temor e Tremor, comigo, Thiago Mendes. Mas antes, faremos uma breve oração. Meu Senhor e meu Deus, graças te damos, ó Pai, por mais esse dia de vida, pelo ar que respiramos, por essa manhã que se inicia, por essa semana que mais uma vez recomeça. Te agradecemos porque tem nos sustentado, nos suprido de todas as necessidades básicas em meio a esse caos, essa pandemia. Te pedimos que nos fortaleça ainda mais e que nos mantenha firme na palavra do Senhor. Te peço por cada um que está escutando esse devocional, que o Senhor possa agir na sua família, naquilo que ele mais precisa. Te peço também por cada membro desse devocional Temor e Tremor e pelos episódios, para que seja tudo para a honra e glória do teu santo nome, que nós possamos a cada dia manter esse ciclo de pregar o evangelho, de mandar a mensagem a toda criatura e que os nossos ouvintes também possam replicar isso. Te peço que prepare o nosso coração para aprendermos um pouco mais de ti nessa manhã e a cada dia mais e mais. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nosso episódio de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 27 a 30, e diz assim: Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, diz assim a palavra do Senhor. Então, queridos, é assim que iniciamos o nosso devocional Temor e Tremor de hoje, relembrando o que nós aprendemos no anterior, de sexta-feira, que a Regi nos trouxe. Então, aqui, nós vimos no devocional anterior que lá em Antioquia, né, pela primeira vez, os irmãos foram chamados cristãos, né, que a palavra era pregada aos gregos, ou seja, aos gentios, e que muitos iam se convertendo por meio da proclamação do Evangelho de Cristo e pela ação do Espírito Santo. Com isso, podemos acompanhar que cada vez mais os gentios estavam se convertendo a Cristo, né? E aí nós vimos também que a igreja, né, que a igreja envia Barnabé a Antioquia, né, que ao chegar alegrou-se muito com a graça de Deus que estava acontecendo ali naquele lugar. E aí ele foi para onde? Ele foi para Tarso. E aí ele encontrou lá Paulo, ele foi em busca de Paulo. E juntos ensinaram e pregaram, né, em Antioquia. E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Isso aí tudo nós aprendemos, né, na sexta-feira. E aí, queridos, baseado no nosso texto de hoje, Deus levanta um profeta chamado Ágabo, né, e o envia de Jerusalém a Antioquia. E lá ele começa a profetizar. E ele profetiza o quê? Que uma grande fome acontecerá no território romano. Isso se deu no período do imperador Cláudio, né? No período de Cláudio. Isso aí é fato histórico. Você pode estar acompanhando isso baseado na própria história, né, mundial, na história romana, que durante esse império uma grande fome sobreveio em vários locais sob o comando de Cláudio, né? Sob o comando do Império Romano. E aí esse profeta, ele lança essa mensagem da parte de Deus, né? Movido pelo Espírito Santo. E essa mensagem, não só de temor e tremor,
para aquele período haveria uma grande fome, mas também uma mensagem que mexe no espiritual, no íntimo dos irmãos, mexe com características necessárias de um cristão. Mexe, sabe em quê? No amor, na compaixão, na generosidade e na liberalidade. Ou seja, nas ofertas, no sustento, em se compadecer com o próximo. Se você está numa região em que a fome não vai te atacar, então você tem como ajudar aqueles, ou então se você está numa situação melhor, financeiramente, você tem como ajudar aquele que não está, que tem uma condição financeira mais complicada. Nós vivemos isso nos dias de hoje, com essa pandemia, com esse lockdown. Muitos trabalhadores informais estão de portas fechadas, ou aqueles que são contratados por diárias, por serviços informais, eles não estão tendo renda. Como eles vão se alimentar? Como eles vão pagar o aluguel? Como vão comprar um remédio? Então, as pessoas estão precisando de nossa ajuda. Então, aqueles que têm uma condição um pouco melhor, um pouco mais confortável em meio a esse caos que está acontecendo, essas pessoas elas devem ser movidas pelo Espírito Santo a ajudar, a ter liberalidade. E nós estamos vendo isso acontecer. Muitas pessoas, muitos irmãos se levantando, arrecadando alimentos, arrecadando dinheiro e ajudando pessoas que estão em situação crítica. Então isso está acontecendo também nos nossos dias. Que nós possamos pegar como exemplo o que os irmãos lá fizeram. O que eles fizeram? Diz aqui a palavra de Deus, que os discípulos, cada um, no versículo 29, segundo as suas possibilidades. Também tem isso. A gente não quer, como infelizmente acontece muitas vezes, por meio de falsos profetas, falsos mestres que ensinam a palavra de Deus hoje, que na verdade estão deturpando a palavra de Deus e transformando ela em comércio, vendendo uma falsa prosperidade. Então, nessa teoria da prosperidade, quem dá mais, recebe mais. E isso está errado. A gente vê em várias passagens na palavra de Deus que cada um vai ajudar segundo as suas possibilidades. É o que está dizendo aqui no versículo 29. Conforme aquilo que você tem que dar para compartilhar, repartir, que você vai conseguir suprir a sua família e a família vizinha, aquele a quem você está doando. Não é algo que lhe sobra, é algo que você vai dar de coração, que você também precisaria, mas que você tem condições naquele momento de estar ajudando a pessoa que está desamparada. Então, aqui nós não estamos vendendo uma teoria da prosperidade, não, e querendo sugar de você, mas nós queremos que você entenda que os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, porque lá nessa região da Judéia era onde a fome se instalaria, um dos locais, Se você ver a história, você vai ver que teve 4 pontos na qual a fome atacou mesmo o Império Romano, e a Judéia foi uma delas. Então os irmãos que viviam na Judéia estavam passando necessidade naquele momento. E aí os discípulos se reuniram e cada um conforme aquilo que ele tinha condições de ajudar, ele ajudou. Então às vezes uma pessoa está precisando e aí a gente diz assim, mas esse mês eu não estou folgado, não sobrou nada, não tenho como enviar R$100, por exemplo. Não. Às vezes a pessoa está precisando só de 10 para comprar 1 quilozinho de feijão ali. Comprar 1 quilo de arroz. Às vezes a necessidade ela é urgente, emergente, precisa ser agora. Você não precisa esperar juntar muito dinheiro para ajudar uma pessoa, não. Um simples ato, um simples quilo de arroz, de farinha, você está ajudando
Nós vivemos tempos difíceis. Pessoas estão passando fome, queridos. Muitas vezes, se você está na sua casa, no conforto do seu concurso público, recebendo o seu saláriozinho todo mês, preso no lockdown, você não sabe o que está acontecendo na sua própria comunidade. Muitas pessoas estão passando fome. E nós precisamos ajudar aqueles que têm um pouquinho mais de condição, segundo as suas possibilidades, ajude. Muitos irmãos, muitas pessoas estão passando fome nesse período. Mas temos fé em Deus e confiamos na sua mão poderosa e que em breve passará todo esse problema e a paz será restaurada, né? Óbvio que, por completo, só será restaurado quando Cristo voltar. E aí, na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, aqueles que haverão de ser salvos, né, não haverá mais choro nem pranto, não haverá mais luto, nem dor, nem pecado. Só alegria, só louvor e adoração ao nosso Senhor, nosso Criador, nosso Deus. Maravilhoso. Porque santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, enquanto isso não acontece, nós estamos aqui, na terra. E aí precisamos ajudar aqueles que mais necessitam. Certo? Então, peguemos isso como exemplo. Em momentos difíceis, né, os irmãos devem unir-se, né? Devem se unir e se ajudarem, né? Então, queridos, aqui a gente vê que Barnabé ele deu um exemplo, né, dessa liberalidade lá atrás. Nos primeiros episódios de Atos dos Apóstolos, a gente viu que ele ajudou, né? Ele foi bem assim, generoso. E aí, nada mais justo de que por meio dele, né, acho que Deus providenciou isso, porque Deus é perfeito, ele trabalha de maneira que nós não entendemos. E justamente por meio de Barnabé e Paulo, a gente vê que ele doou, ó, no capítulo 4, 36, versículo 36 de Atos dos Apóstolos. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador ou consolador, dependendo da sua tradução, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Ou seja, ele mesmo deu exemplo de generosidade, de liberalidade, e aí nada mais justo que por meio dele e de Paulo, né, essas ofertas cheguem às mãos e à mesa dos irmãos que estão necessitando lá na Judéia. Então, queridos, que nós possamos, movidos por esse mesmo temor e tremor, ajudar, trazer um pouco de alento, um pouco de alimento àquelas pessoas que estão precisando hoje ao nosso redor. E também não só isso, mas orar por elas, ouvi-las mesmo à distância, por meio aí das redes sociais ou do telefone, dar uma palavra de conforto, falar de Jesus, isso também é essencial. E isso ajuda a restaurar pessoas que estão esfriando na fé, que estão duvidando de Deus, que estão questionando Deus, ou as pessoas descrentes que estão ainda conhecendo a Jesus e que precisam cada vez mais ouvir falar do nome santo do Senhor. Que nós possamos, movidos por esse Espírito, continuar servindo ao reino de Cristo e buscando crescimento espiritual, não só para nós, mas para aqueles com quem nós temos a oportunidade de falar de Jesus. Oremos. Meu Senhor e meu Deus, graças te damos porque tu nos sustentaste até aqui. Mais um devocional se encerra e te agradecemos pela oportunidade. E pedimos que nós possamos replicar isso no dia a dia, aprender com a tua palavra e pôr em prática, servindo ao teu reino e pregando a tua palavra até que ele venha. Em nome de Jesus, amém. Valeu, queridos. Não esquece de compartilhar e de deixar seu like. Amanhã tem mais.